Olá, seja bem-vinda. Eu sou a professora Paládia Romero e essa é mais uma aula de História do Direito. Vamos compartilhar a tela para que a gente possa ir visualizando os slides que eu preparei. Nós estamos na parte 6 de História do Direito. Nós vamos começar a Antiguidade Clássica e essa aula especificamente é sobre o direito na Grécia, tá? Aqui está um roteirinho do que a gente já estudou. Fizemos uma introdução, falamos do direito na pré-história, aqui nessa parte 1 dos povos ágrafos. Na parte 2, tratamos do direito arcaico, do formalismo, da evolução do direito positivo. Na parte 3, abordamos o direito na antiguidade oriental, direito do Egito. Na seguida, parte 4, Código de Hammurabi, parte 5, lei hebraica. E agora, nas partes 6 e 7, as 6 que nós vamos fazer nessa aula de hoje, vamos tratar da antiguidade clássica, né? Aqui esse mapinha nos ajuda a ter essa ideia geográfica de como nós estamos estudando o direito. A antiguidade ou idade antiga é um período da história. Olha, vejamos aqui para frente, que eu coloquei essa linha do tempo para que vocês, alunos que têm acesso aos meus slides, possam depois dar uma olhadinha com calma e ter essa noção, né, dessa linha do tempo na qual a gente se baseia, partindo aí do azul, olha, da pré-história. A Idade Antiga está em amarelo, que vai de mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo a 476. Depois passaremos para a Idade Média, a Idade Moderna em verde e a Idade Contemporânea, ok? Então, a gente está nesse período da Idade Antiga. Estudamos um pouco, olha aí para o mapa, da Antiguidade Oriental. Essa região aqui, olha, vejam ali, o Egito está bem em destaque. A região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, nós já estudamos um pouquinho do direito mesopotâmio, falamos do Código de Hammurabi, a lei hebraica, que foi o pedaço, digamos assim, um recorte da Antiguidade Oriental que nós estudamos. Tem muito mais, vejam aí a Índia, China, Japão, né, povos, sociedades extremamente elaborados, tiveram o seu direito, ainda tem, porém esse recorte foi feito porque nós tivemos uma maior influência das civilizações grega e romana, que são o que a gente chama da Antiguidade Clássica. Elas são a gênese da formação da civilização europeia, de onde veio a nossa colonização aqui no Brasil e, portanto, toda a influência. Então, por isso a gente faz esse recorte. Agora, vamos estudar a Grécia, seguida de Roma. As obras. É claro que são várias as fontes das aulas, mas aqui está indicado, né, as duas obras principais. A nossa linha do tempo, para ajudá-los, já passei. E aí eu deixei nos slides essa sequência para vocês irem vendo a linha do tempo específica da pré-história, depois da Idade Antiga, os eventos que aconteceram, que são marcantes, para nos ajudar a gravar esses períodos, cada povo, cada direito, da Idade Média, moderna e contemporânea. Deixei aí para que vocês vejam nos slides com calma. Se sentir alguma dúvida, abre lá para poder revisar, ok? Vamos falar então agora do direito grego, que é o principal tema da aula, com um destaque para o direito de Atenas, essa importante cidade-estado. Essa, portanto, é a sexta parte do estudo da história do direito. E aqui, olha, a linha do tempo da Grécia Antiga, para a gente estudar. Primeiro, nós vamos fazer em dois blocos essa aula sobre o direito grego. O primeiro bloco, nós vamos estudar um pouco da história da Grécia Antiga, e no segundo bloco nós abordaremos o direito especialmente, tá? Vejam aí na linha do tempo que nós temos
Vejam a parte azul que está logo em cima falando que é o período pré-homérico, que é um período longo da história grega, da formação da identidade grega. Vejam que vai ali, ó, de 2000 antes de Cristo, embaixo é a contagem do tempo, tá? 2000 antes de Cristo, e vai indo e vai diminuindo, 1500, e pega vários séculos esse período pré-homérico. É o período das formações, a primeira diáspora, vamos entender. Depois, já num laranja bem forte, um vermelho, é o período homérico. Ele também engloba alguns séculos ali, mais ou menos de 1200 a 800 antes de Cristo. Percebam também que nesse tipo de contagem, a gente vai do mais para o menos. Quanto mais antigo, a gente fala uma numeração maior, porque tudo vai caminhando para o marco zero. Vejam aqui no finalzinho da linha, na parte cinza lá embaixo, que é o 1, que caminha para o marco zero, que seria o ano do nascimento de Cristo, né? Porque aí, a partir do nascimento de Cristo, nós começamos a contar novamente, progressivamente, do 1 para o 100, para o 1000 e por aí vai até chegar em 2020, que é o ano que nós estamos gravando essa aula, ok? Só para ter essa atenção na contagem dos anos, aqui a gente vai trabalhar muito mais com séculos. Depois, um período arcaico, que está ali em amarelinho, que já é um período em que as polis gregas, grandes cidades-estados, Atenas, que a gente tem como referência, né? Também outras, como Esparta, igualmente importante, já estavam fortalecidas. O período clássico tá aí em verde, é um período mais curto, é o período glorioso de Atenas, e vamos ter um período mais curtinho ainda, que é bem pequeno, que é o período helenístico, em que havia assim, o domínio macedônio sobre a Grécia toda, né? E foi assim, estendeu por toda a Ásia, a gente vai falar um pouquinho disso. Chamando a atenção para a terminologia, a Grécia também era conhecida como Hélade, e os habitantes como helenos, termos que vocês podem ver. Vamos viajar para a Grécia, então. Olha que bonito essa representação, esse mapa, né? Vamos entender do que a gente tá falando. Olha, olhem para o mapa, essa parte verde, temos Península Ibérica, toda a Europa, a sua parte continental, e aí a gente tem o Mar Negro aqui e chegamos na Ásia, ali na Índia, Assíria, Mesopotâmia, que a gente já estudou, Canaã, olha, bem aqui, e essa ligação com o continente africano, o Egito. Então, a gente tem que situar, né, geograficamente do que estamos falando. E quando falamos da Grécia, a Grécia Antiga, havia uma concentração nessa região aqui que está circulada, tem o nome das cidades. Depois a gente vai entender que houve uma colonização, os gregos se espalharam em diáspora, mas a gente se concentra inicialmente aqui nesse pedaço, que teve um povoamento inicial dos pelágios, que eram os primeiros povos que ocupavam a região, mais a região litorânea e as planícies do continente, dessa região, e foram chegando aos poucos povos de várias tribos nômades aqui da Península Balcânica, dessa região que a gente hoje, né, considera a Europa, e esses povos dominaram os pelágios. Vejam que são muitos séculos desse período pré-homérico, então isso foi acontecendo aos poucos, tá? Estima-se que do ano 2000 a 1700 chegaram os aqueus, principalmente, que se estabeleceram na ilha de Creta. Eles eram uma comunidade bem ao estilo assim, primitiva. Dos anos de 1700 a 1400 a.C., chegaram os eólios da região da Tessália, que é o nordeste dessa península balcânica, e os jônios da região da Ática. Eles organizaram-se
em vários reinos que eram liderados pela cidade de Micenas. Aqui está o destaque. Veja no mapinha que eu coloquei ao lado, em vermelho, que tem toda essa área que foi chamada da civilização aqueia de Micenas, que tinha essa influência, né, de Micenas. Eles aniquilaram a civilização cretense, dominaram várias ilhas do Mar Egeu, olha a quantidade de ilhas, destruíram Troia, né, que é uma cidade bastante famosa, uma batalha retratada aí nos épicos gregos, que era uma cidade rival, havia uma rivalidade muito grande entre as cidades gregas, que ainda, né, não era considerada Grécia, e a gente vai entender isso aqui no decorrer. Os dórios, esse povo então que dominou, acabaram chegando por volta de 1200 antes de Cristo. Vieram ali, a gente consegue ver pelas setas, ó, vieram da parte mais ao norte, descendo para o litoral. Eles eram um povo mais guerreiro, eles tinham o domínio sobre o ferro, que era muito valioso quando a gente fala das batalhas, das guerras, eles traziam um poderio bélico, e eles invadiram a Grécia. E com muita violência, eles destruíram as cidades que existiam, e isso acabou causando uma crise nessa civilização creto-micênica que prevalecia. E essa vinda dos dórios e a destruição causou o que é conhecido como a primeira diáspora grega. O que é a diáspora? É uma migração dos habitantes, é quando as pessoas precisam sair do seu local de vivência e se estabelecer em outros lugares, esse espalhamento dos povos. Essa primeira diáspora grega, vejam que ela aconteceu num sentido para a Ásia Menor. Veja aqui no mapa, olha a seta, passando pelo Mar Egeu, indo em direção à Ásia Menor. Os povos que então viviam no que se conhece, né, como Grécia, eles migraram para a costa da área da Ásia Menor e para essas ilhas do Mar Egeu, então se estabelecendo ali e dando início ao que ficou conhecido como período homérico. Por que período homérico? São vários séculos, né? Então não é um período de um homem só. É que atribui-se a essa época dois épicos que são assim muito representativos da cultura grega, que é a Ilíada e Odisseia. Falam aí no caso da guerra, contam a história do cavalo de Troia, Ulisses, né, e toda a sua epopeia. Homero foi esse homem que está aqui representado atrás da linha do tempo. Essas duas obras são atribuídas a ele, pouco se sabe, né, sobre a sua vida, mas conhece-se o que aconteceu nesse período. Na verdade, sim, conhece por dedução a partir dessas suas obras que foram importantes, né, para entender como era a organização, como eram as guerras, o que se entendia, como eram os mitos, a religião. É um período de vários séculos, então o período homérico ele começa mais ou menos em 1200 a.C., quando os dórios invadem a Grécia e causa essa primeira diáspora, e vai até mais ou menos o ano de 1800, que há o desenvolvimento de uma cultura grega, aí sim, mais consolidada, surgindo o modelo da polis grega e a democracia. Esse período homérico, ele é retratado como a construção da cultura gentílica. O que é essa cultura gentílica? A cultura dos gens, que nós vamos já entender o que são. Eu vou até diminuir aqui a minha imagem um pouquinho para vocês conseguirem ver essa ilustração que eu coloquei. Olha, então pensem que os gregos eles se espalharam por várias regiões ali, principalmente litorâneas, ilhas, e as famílias, elas se restabeleceram, se reorganizaram nesses lugares e construíram os genos. O que são os genos? São
clãs, ou grandes famílias desses gregos que foram refugiados e que formaram essas unidades agrícolas que inicialmente eram bem pequenas e foram se desenvolvendo ao longo do tempo, eram baseadas no coletivismo, então era um sistema bastante fechado, assim, um sistema familiar, que ele era autônomo e autossuficiente, ou seja, ele tinha uma independência econômica, porque ali era produzido o que era consumido, o uso da terra era coletivo, era um uso comum, havia uma noção de igualdade entre os membros da família, era todo mundo ali parente, e eles tinham uma ligação, que era essa ligação no ancestral comum grego que tinha se refugiado na colônia. O chefe dos genos, era era o ancião, né? Era o homem mais velho, era o pater familias, ou pai de família, que ele tinha ali várias funções, a função de juiz, de líder religioso, líder militar e administrativo. E esses genos foram as primeiras organizações sociais, econômicas e políticas da Grécia Antiga. Eles são importantes para a construção da identidade grega e da colonização de todo o território que foi entendido como Grécia à época. Vejam pela ilustração que ela vai ganhando um maior aprimoramento, né? Os primeiros genos, construções mais precárias, menores, depois vai se desenvolvendo, melhorando as construções, sempre na parte mais alta, né? Uma habitação, uma construção maior, depois vai passar a ser o templo, e abaixo as residências, e já embaixo, olha, uma cidade já, assim, né, um povoado firmado, protegido com uma muralha. Os genos foram sofisticando e se consolidando. No fim desse período homérico, o período do desenvolvimento dos genos, ele vai acontecer, esse fim, em razão de um crescimento demográfico dentro dos genos e a disputa por terras férteis que foram provocando uma desagregação nessas comunidades gentílicas. Por quê? Havia uma disputa crescente, né, ali dentro das famílias, dentro dos próprios genos, um geno com o outro também. As terras, elas acabaram sendo divididas, ou seja, o que era de uso comum passou a ser repartido, ou na verdade dividido, e passou para um uso particular. A propriedade privada, em maior quantidade, as melhores propriedades ficaram nas mãos de uma aristocracia rural grega, então aqueles paterfamilias se tornaram os maiores proprietários, e houve aí então uma diferenciação das classes sociais. O que, assim, um modo de vida que era igualitário nos genos passou a ser estratificado, porque algumas terras melhores ficaram para a aristocracia rural e outras pessoas ficaram sem boas terras para cultivar. Outros com as piores e alguns sem nenhuma terra. Isso causou a segunda diáspora grega, ou seja, aquelas pessoas que estavam empobrecidas, que não tinham terra, que não conseguiam sobreviver naquele sistema dos genos, tiveram que migrar, tiveram que buscar outro lugar, outras formas de vida. Então essa é a segunda diáspora grega, e ela é importante porque ela vai inaugurar, né, um novo período. Então, quando a gente fala da segunda diáspora grega, a gente está falando aí do período homérico. Esse processo ele resultou na fundação de diversas colônias. Então, os gregos eles expandiram as suas áreas ocupadas, cultivadas nas colônias, dentre elas, né, algumas cidades importantes, Bizâncio,
que mais tarde se tornou Constantinopla e atualmente Istambul, uma cidade importantíssima, né? É a ligação entre o Oriente e o Ocidente, a Ásia e a Europa. Marsella e Nicéia, hoje na França. Nápoles, Tarento, Síbaris, Crotona e Siracusa, conhecidas em conjunto como a Magna Grécia, a gente consegue ver aqui no mapa, que hoje, né, situadas no atual sul da Itália e na Sicília. Então, enquanto a primeira diáspora foi rumo à Ásia Menor, a segunda foi mais rumo a regiões europeias. E aqui está, olha, um mapa numa resolução melhor para a gente poder entender, depois de um tempo em que essas pessoas que migraram, se estabeleceram em novas colônias, a gente pode ver cada quadradinho rosa nesse mapa são as colônias gregas. Então, pessoas que tinham aquela origem comum grega, a origem nos genos, que se espalharam, vejam como ocupa a região litorânea. Há uma maior concentração aqui nessa região do Mar Egeu, das cidades mães, vejam que são as que estão em verdinho, né? Que estão na parte insular, continental e peninsular da Grécia. Aqui a gente consegue identificar, né? Onde fica Atenas, Esparta e Creta, ilha bastante importante. E vejam, olha, os gregos chegando até mesmo a África, aqui ao delta do rio Nilo, no Egito, e como se espalharam os gregos, essas colônias gregas. Porém, a gente não pode se enganar, né? Por isso que eu trouxe o mapa, que não dá para entender, não era ainda um estado, não era o que a gente entende hoje por um país unificado, não. Eram colônias que tinham algo em comum, que tinham uma identidade, uma ancestralidade comum, ligados pela religião, por exemplo, né? Iniciando já o período arcaico, a partir dessa segunda diáspora grega, aí dos anos de 800 a 500 antes de Cristo, os aristocratas, que eram aqueles grandes proprietários, eles vão se unir criando as fátrias, que eram irmandades de vários genos. Então, cada geno, né, que tinha ali o seu pater, o seu ancião, o proprietário mais poderoso, eles foram se unindo em fraternidades e irmandades. As fátrias, por sua vez, iam se unindo para formar as tribos e construíram em terrenos elevados as cidades fortificadas, que a gente conhece como acrópolis. E assim nós temos, nesse período arcaico, o nascimento das cidades-estado gregas, as polis. A fundação das colônias aconteceram em diversas regiões, como nós vimos, mas duas assim se destacavam, duas cidades-estados se destacavam. Atenas, que a gente consegue ver aqui no mapa, olha, numa cor mais vermelha, né, que a gente chama de Ática, sua região, a península da Ática, e Esparta, que toda a área de influência, na Cônia e Messênia, que eram assim dois grandes referenciais, dois modelos de polis gregas que foram sendo repetidos aí nas colônias nesse mesmo padrão aqui que nós vamos ver, olha, que é o pater, né, aquele pai do clã, que era o chefe político, religioso, militar dos genos, que era aquela propriedade comunitária, ele era o maior proprietário, se unia com outros paters, formavam frátrias, e por sua vez as frátrias se uniram em tribos e construíram as polis gregas. Essa outra representação aqui nos ajuda a identificar isso, a união dos gens, frátria, em tribos e a união das tribos para formar a polis. E a polis seguia esse padrão. Aqui, vejam logo abaixo de mim. Numa região mais alta fazia o templo, né? Essa região mais alta, a acrópole. Construía-se uma muralha para sua proteção. E aqui a parte da polis, a cidade, comércio, moradia. E tinha um espaço que seria uma praça, né? A ágora, onde os cidadãos se
reuniam. Aqui eu deixei nos slides para vocês, como um modelo, né, de Atenas, aqui com a Acrópolis, estabeleceu então o que era a Acrópole, a Ágora e a zona rural que a circundava, que é onde havia a produção dos grãos, havia a produção dos animais, ali os rebanhos, o que era bastante importante para os demais produtos, né? O azeite, também o vinho e por aí vai. Aqui é um modelo já mais complexo, mais montadinho da polis grega, seguindo aquele mesmo padrão. Destacando, né, tanto Esparta quanto Atenas nesse período arcaico, Esparta era uma cidade agrária, bastante aristocrática, fechada às influências estrangeiras. Os espartanos valorizavam bastante a autoridade, a ordem, a disciplina, porque era um estado militarista, sem um espaço para a realização intelectual, para a filosofia, como tinha Atenas. Atenas dominou durante muito tempo o comércio entre os gregos, o comércio das colônias, e em sua evolução política conheceu várias formas de governo. Então, Atenas passou pela monarquia, pela oligarquia, pela tirania, que vai ser o último regime desse período arcaico, para inaugurar o que realmente deixou famoso, né, toda essa organização de Atenas. Ela ficou famosa por sua democracia. Atenas simbolizou o esplendor cultural da Grécia Antiga, mas era uma sociedade extremamente marcada pela desigualdade social. Nós vimos que lá no passado, aquela distribuição desigual das terras, aqueles patriarcas que ficaram como maior proprietários, formando uma oligarquia. Então, isso vai evoluir, vai se refletir séculos depois em Atenas, também em Esparta, que era uma sociedade estratificada. Chamando a atenção para que, quando olhamos esse mapa da Grécia nesse período já, né, depois de bastante expandido, a gente tem que entender que a Grécia não era um país unificado, reforçando isso, mas sim um conjunto de cidades que compartilhavam língua, costumes e algumas leis, os costumes ali, a religião, mas havia uma rivalidade entre as cidades, tá? Havia disputas, guerras entre as cidades, uma tentando dominar a outra. Claro que é bastante conhecida essa rivalidade entre Atenas e Esparta. Uma outra característica da sociedade grega é aquela que é determinada pela sua geografia, pelo terreno, né, do território ocupado. Porque ali há um relevo bastante montanhoso, com vales e planícies férteis que são separadas por cordilheiras. Então, isso propiciava esse relativo isolamento entre cada cidade. Então, as áreas que era possível viver, que era possível cultivar, ali era formado um grupo, né? Posteriormente, as cidades-estado, e elas ficavam isoladas, dada a dificuldade de acesso por terra para as outras cidades, por isso essa característica também de ser uma sociedade bastante voltada para o mar. Percebemos aí a quantidade de ilhas. Chegamos então ao período clássico, né? Um período grego de ouro. Aí a gente pode contar os marcos para definir esse período clássico entre 510, que foi assim, o fim da tirania em Atenas, para começar um regime mais aberto, democrático, até 338 a.C., os dois, né? 510 a.C. a 338 a.C., com a conquista desse território grego de Atenas pelos macedônios, que ficavam um pouquinho, né, ao norte ali da península.
Foi um período de muitas guerras. Logo no início desse período clássico, aconteceram as guerras médicas, em que as cidades gregas se uniram para combater os persas, né, que buscavam dominar também o seu território, suas rotas. Essa ilustração aqui embaixo, ela mostra, né, essa disputa entre gregos e persas. Atenas, ela tornou-se líder da Confederação de Delos, que era uma organização de cidades-estados para resistência contra a invasão estrangeira, mas Atenas também exercia uma certa tirania sobre as demais. A hegemonia ateniense coincidiu com a prosperidade econômica e o esplendor cultural de Atenas. A filosofia, o teatro, a escultura e a arquitetura atingiram sua maior grandeza nesse período. Esparta, por sua vez, compôs com outras cidades-estados a Liga do Peloponeso e declarou guerra a Atenas em 431 a.C. E depois de 27 anos de lutas, Atenas foi derrotada por Esparta. Isso, né, trouxe uma crise muito grande. Atenas já não vinha bem. Anos mais tarde, Esparta perdeu a hegemonia para Tebas e durante esse período a Grécia foi conquistada pelos exércitos da Macedônia e foi incorporada. Então veja a quantidade, como era assim, havia uma instabilidade, como a cidade e o estado individualmente e conjuntamente tinham que estar a todo momento se defendendo ou atacando ou buscando reconquistar seus territórios, sua hegemonia, seu poderio, seu comércio, suas rotas. Aqui nessa imagem está retratado o Péricles, né, que ele representa o século de ouro aí de Atenas, mas, né, atrás dele a guerra, mostrando quão bélico foi esse período. Vocês que receberam os slides, eu deixei essa linha do tempo aqui, que vai falar de todos esses períodos que eu fui abordando com vocês, com os marcos, né, os eventos. Olha, cada triângulo é um evento que marcou os períodos da Grécia. E nós chegaremos então a esse curto período que foi o período helenístico. Vejam, poucos anos, de 338 a.C. a 323 a.C., é o período curto do domínio macedônio. A Grécia foi governada pelo imperador Filipe II da Macedônia e em seguida, né, com o falecimento do Filipe II, pelo seu filho Alexandre Magno, que é conhecido como Alexandre o Grande, foi um grande conquistador. E Alexandre Magno, eles eram macedônios, né? E assim, os macedônios também se consideravam gregos. Havia ali, né, uma proximidade. O Alexandre, ele foi instruído, foi aluno de Aristóteles. Na imagem que está logo abaixo de mim, ela está representando Aristóteles ensinando a Alexandre. E ele conquistou um grande império, como sabemos, né, da sua história, virou uma lenda. Houve então uma fusão da cultura grega com a cultura oriental, dadas as conquistas de Alexandre no Oriente, e essa difusão da cultura grega que acabou se miscigenando é chamado de cultura helenística. O período vai até a anexação da Grécia pelos romanos em 1146 a.C., desculpa, em 146 a.C. Então aqui eu coloquei até o período, até a morte de Alexandre, mas também depois da morte dele houve essa transição, né, da ascensão de Roma. Então não há uma certa controvérsia com relação a essas datas, tá? Para a gente ter uma noção, né, das conquistas do Alexandre Magno. Olha, ele que veio aqui, né, a Macedônia mais ou menos nessa região aqui, foi conquistando tudo, a região de Atenas, partiu para a Ásia, veio aqui para a África e chegou até a Índia. Então ele conseguiu, né, alcançar territórios na Ásia realmente impressionante. O Império Macedônio, né, sob
a batuta sobre a espada, né? Mais fácil, do Alexandre e seu cavalo. Eu vou encerrar por aqui essa nossa o primeiro bloco da aula sobre a Grécia Antiga. Aguardo vocês no segundo bloco, já agradecendo a permanência de todos. Um forte abraço, bons estudos como sempre.